Há alguns dias eu postei um vídeo dizendo que era uma ingenuidade ou auto-engano imaginar que a corrupção havia diminuído após Bolsonaro. Eu dizia que ela estava apenas se escondendo melhor. Mas confesso que quem estava sendo ingênuo era eu, porque muitos casos escabrosos já estavam botando a cabeça de fora. E agora a face explodiu de vez. Já havia acontecido o caso da venda sem licitação da carteira de créditos do Banco do Brasil. Ela valia 2 bilhões e 900 milhões de reais e foi entregue por apenas 271 milhões. A venda sem licitação da empresa TAG de gasodutos da Petrobras, pelo mesmo valor que a empresa compradora receberá da própria Petrobras em apenas 3 anos de aluguel desse mesmo gasoduto. A venda criminosa e também sem licitação da refinaria Landulfo Alves, por metade do seu valor. E muitos outros casos de arrepiar. Na sequência, se escancarou a bandidagem de Salles no Ministério do Meio Ambiente, que fazia até contrabando de madeira. Um ministro acusado de contrabando. Acham pouco? E agora veio esse tremendo escândalo de 1 bilhão e 600 milhões de reais da compra de vacina Covaxin. Eu não quero cansar mais vocês com dezenas de outros casos suspeitos, sem falar da compra de uma mansão de 6 milhões pelo filho do presidente, que ganha 25 mil reais por mês. Nem do roubo de gasolina e de salários de funcionários que Bolsonaro fazia quando era deputado, e que ensinou os filhos a fazer o mesmo. E aí eu pergunto, arma só serve para matar, não serve para outra coisa. É excepcional o caso em que mata em legítima defesa ou no estrito cumprimento de um dever legal. O presidente Bolsonaro, militar, treinado, foi assaltado pelo fator surpresa no Rio de Janeiro, numa motocicleta, e o bandido levou a arma dele. Percebe? E com essa arma deve ter assaltado muito mais outras pessoas. É um equívoco grosseiro. Tá bom, lá no interior do Brasil, onde não existe a polícia para a gente chamar, eu concordo, você possui uma arma em casa, percebe? Mas essa frouxidão, acabar com a regulação do Exército no sensoriamento de armas e de munições, só presta para reforçar a milícia. Eu, presidente da República, sou um homem da paz, vou instrumentalizar a polícia federal, que hoje tem 11.600 homens efetivos apenas na luta, para que nós possamos enfrentar o contrabando de armas, e aí sim a gente vai trazer a paz para o Brasil. Veja, eu tenho dito claramente as provas aonde estão. Eu não sou delegado de polícia, nem membro do Ministério Público, eu sou um militante da luta política brasileira, mas sou muito responsável. Então, veja bem, o Bolsonaro tinha um gabinete a poucas dezenas de metros do meu. Eu disse que ele tinha 6 funcionários fantasmas que não pisavam em Brasília, não moravam lá e recebiam o dinheiro, assinava o recibo sem trabalhar e dava o dinheiro de volta para ele. Isso tudo está nos arquivos da Câmara Federal. Basta que um jornalista um pouquinho mais comprometido, não estou fazendo ironia nenhuma, faça um requerimento com base na lei de transparência, está tudo lá. Mas o Bolsonaro já disse, gente querida, que usava o dinheiro do auxílio moradia para comer gente. Espera um pouquinho, esse Flávio Bolsonaro está com a nona liminar, proibindo a investigação. Já é flagrante naquela abertura do COAF que o Queiroz, que tem 10 mortes nas costas, depositou dinheiro na conta da primeira-dama, da mulher do Bolsonaro. E o Bolsonaro disse, sem que a nossa imprensa se sentisse obrigada a perguntar qual foi a TED, que dia foi o DOC, qual é a origem desse empréstimo, está declarado imposto de renda, que são as regras. Ele disse que foi um empréstimo para o Queiroz. Então, veja bem, eu estou dizendo coisas que são muito simples de serem demonstradas. Agora, uma desembargadora do Rio de Janeiro deu a nona liminar para o Flávio Bolsonaro não ser investigado. Ministro... Enquanto isso, o Bolsonaro chama o povo para fechar o Congresso Nacional e o STF. Me chama de corrupto, porra! Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. Bolsonaro roubava salário de funcionário fantasma do gabinete dele. Me chama de corrupto, porra! Bolsonaro é deputado federal há 28 anos, ou seja, membro do sistema. O Bolsonaro esteve ligado a toda a situação do Rio de Janeiro. O Bolsonaro apoiou o Sérgio Cabral, o Bolsonaro apoiou o Crivella, o Bolsonaro apoiou todos. O Garotinho, o Aécio e tal. É ligado ao que há de mais atrasado, mais podre, mais corrupto. E agora, o que está enervando o Bolsonaro é que descobriram, finalmente, pegar o rabo do rato. Me chama de corrupto, porra! Esse que ocupa a presidência do Brasil
desviava o pouco dinheiro que havia no seu gabinete. Está tudo nos arquivos da Câmara. Bolsonaro tinha 6 funcionários fantasmas que assinavam o recibo e ele botava o dinheiro no bolso. Uma dessas funcionárias fantasmas era muito famosa, filha do Queiroz, que é a conexão do Bolsonaro com as milícias. Me chama de corrupto, porra! Quem acreditou que o Bolsonaro era honrado, era sério, é porque acredita em Papai Noel e mula sem cabeça. Enfim, não é possível mais a gente aguentar calado, não é? Tanto disparate, tanta aberração, tanto abuso e tanta ameaça sobre o futuro do Brasil. Grande margem da nossa população aceita essas maluquices do Bolsonaro porque enjoada, cansada, indignada com a corrupção generalizada do PT e com a pior crise econômica da história do Brasil, produzida também pelo PT, foi para o ódio na direção oposta da negação. Mas a gente precisa saber que o voto tem consequências. E esse é o preço que nós vamos pagar por afirmar uma cultura democrática no nosso país que está em retrocesso grave. Agora, a renúncia é um ato unipessoal. Ele deveria renunciar se ele tivesse alguma dignidade, algum apreço ao povo brasileiro. Mas a gente sabe que ele não tem dignidade nenhuma. Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara, Thales. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. Aí entra com um discurso de segurança e decência. Esse país enlouqueceu, nosso país pirou. Né? Antes do coronavírus, nós estávamos enlouquecidos como nação. O senhor está dizendo que ele é ladrão? Eu estou dizendo que ele é corrupto, sempre soube disso. Vai lá, pega, olha, faz o seguinte, eu fui deputado junto com ele. Então, quem está dizendo uma coisa dessa está dizendo uma coisa muito grave. Vá na Câmara, use a lei de acesso. Carla, você trabalha em Brasília. A lei de acesso e compare os gastos de gasolina do meu gabinete com o gabinete do Bolsonaro no mesmo mês a mês. Vá ver quantos funcionários eu tinha no meu gabinete e quantos funcionários tinha. Ele tinha 6 funcionários fantasmas, que só faziam assinar o recibo para ele botar o dinheiro no bolso. Faça uma conta do patrimônio do Bolsonaro. O patrimônio declarado do Bolsonaro são 15 milhões de reais. Eu já fiz essa conta. Se você botar tudo que ele ganhou a vida inteira e fizer a correção monetária, não chega a isso. Se ele não tivesse comido, nem bebido, nem vestido, nem comprado mansão em condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Todo mundo que sabe da vida pública brasileira sabe que o Bolsonaro não é decente. Todo mundo sabe. O serviço de inteligência do Exército sabe. Vive enganando o povo brasileiro. O Bolsonaro teve uma oportunidade de ouro, porque foi eleito em função do mais devastadora crise econômica da história brasileira, em cima do mais generalizado escândalo de corrupção. E, infelizmente, foi levado ao constrangimento, porque teve filhos denunciados igual Lula, rendeu-se à corrupção. Eu quero prometer mudar isso. Eu, em 2018, estava dizendo ao povo brasileiro, pedindo a Deus, como faço hoje, que ilumine a minha palavra. Olha, a solução para a corrupção generalizada do PT no governo e para a mais grave crise econômica da nossa história, que foi produzida pelo Lula e pelo PT, não é votar por negação no Bolsonaro. O Bolsonaro não tem experiência, não tem vivência e está sendo empacotado como um moralizador que nunca foi. Estou aqui dizendo ao lado dele, não quero fazer disso ofensa pessoal. Porém, o que está acontecendo no Brasil hoje? O Bolsonaro repete a mesma prática. Valdemar Costa Neto, o Lula deu o DENIT para roubar, foi preso e condenado no mensalão. Agora o Bolsonaro é filiado ao DENIT. Bolsonaro, olha aqui para você. Você vendeu a carteira de crédito de 3 bilhões e 300 milhões de reais do Banco do Brasil por 300 e poucos milhões para o BTG. Aí tem. Você vendeu a Landulfo Alves por metade do preço para um fundo obscuro dos Emirados Árabes. Se vendeu pela metade do preço, alguém ganhou e o povo brasileiro perdeu. Bolsonaro, você vendeu os gasodutos e oleodutos da Petrobras e entregou um contrato de aluguel. E essa é a roubalheira mais escandalosa que eu já vi. Então, por favor, olhem para o espelho primeiro e depois venham me acusar. 3 anos e meio sem corrupção. Me apontem da onde é que eu pratiquei corrupção no Brasil. Bolsonaro, olha aqui para você. Você vendeu a carteira de crédito de 3 bilhões e 300 milhões de reais do Banco do Brasil por 300 e poucos milhões para o BTG. Aí tem. Você vendeu a Landulfo Alves por metade do preço para um fundo obscuro dos Emirados Árabes. Se vendeu pela metade do preço, alguém ganhou e o povo brasileiro perdeu. Bolsonaro, você vendeu os gasodutos e oleodutos da Petrobras e entregou um contrato de aluguel. E essa é a roubalheira mais escandalosa que eu já vi. Não vou falar da biografia. Filhos envolvidos em compra com dinheiro em espécie. Por favor, candidato Ciro.